que eu pensei? Que o agricultor familiar, ele é um produtor de alimento e ele é um produtor de água. Que no alimento, na banana que sai aqui do Vale do Ribeira, que sai aqui da Serra do Moraes e vai abastecer uma escola numa comunidade de São Paulo, da capital do estado, né? Muitas vezes em periferia. É a garantia de um alimento saudável, mas está indo água do Vale do Ribeira também. Então o produtor familiar, a propriedade familiar, é uma propriedade e é um produtor de água. A agricultura familiar no mundo é um agente mitigador das emergências climáticas. O que eles querem dizer com isso? É que a agricultura familiar, ela cumpre um papel importante nessa questão das emergências climáticas, obviamente na preservação e manutenção do nosso meio ambiente, em produzir alimentos saudáveis dentro do nosso ambiente preservado. Então, isso já é uma coisa que está instituída lá, né, numa fala importante da ONU. Se puder trazer um pouco, até aproveitando, sobre a história da ABAN, como ela foi pensada, ela foi criada e como ela está hoje, né, vem crescendo, representando, do ponto de vista social, econômico e ambiental. A ABAN ela foi fundada em 1985, né? Mas nessa época ainda não tinha esse conceito de agricultura familiar e ela não atendia a agricultura familiar. Na verdade, ela atendia alguns interesses pontuais de grandes produtores. Mas assim, era muito pontual e muito de momento, né? Porque não existia um plano estruturado para o associativismo, para o cooperativismo, né? Na verdade, quando tinha períodos de crise de preço de banana, os produtores acordavam e achavam que criar uma associação, uma cooperativa ia resolver o problema deles e criavam essas instituições. Mas na verdade não resolvia o problema e assim que a crise passava, a vontade de se cooperar, de viver no associativismo acabava também. Então, só que a partir de 2009, com o advento das políticas públicas, né, PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né, com doação simultânea do governo federal, mais o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele veio fazer com que os agricultores familiares se organizassem em associações e cooperativas para melhor acessar as políticas públicas, né? Então, e aí a partir dessa data os produtores começaram a se organizar e foi um movimento no Brasil inteiro. E aqui o Vale do Ribeira não ficou de fora. E nós de Miracatu nos utilizamos dessa associação que já estava legalmente constituída e nos apropriamos dela e para poder acessar as políticas públicas. Aí já com a estruturação, com projetos definidos para a agricultura familiar. Aí ela passou a atender os interesses da agricultura familiar. E assim foi feito. E aí a gente vem crescendo nesse movimento, tanto em Miracatu quanto no Vale do Ribeira, né? Então, a partir da ABAN, a gente nos cooperamos com outras cooperativas, fomos nos juntando e hoje nós temos essa cooperativa central aqui no Vale que agrega todas as cooperativas da agricultura familiar do Vale. E uma das pautas importantes e que é central para a nossa vida é a questão do meio ambiente, né? É a questão das nossas matas, é a questão de como é essa relação, né, do agricultor familiar com o meio ambiente, com a preservação, com a produção dentro de um contexto de preservar. E aí vem todos esses projetos aí, né? E esse projeto nosso aí de estar mostrando, né, para a sociedade brasileira e para o mundo, né, a importância das nossas águas, a importância que tem as nossas águas para a população no modo geral, para a sociedade no modo geral, né? E aí a ABAN faz essas discussões de uma maneira muito tranquila, né?
qual é o nosso papel quanto à agricultura familiar nesse contexto todo, né? E quando a gente fala que o Ribeira, falando da nossa região, é um rio de muitas águas, que é a campanha que a gente está hoje, é um rio também de muitas pessoas, de muitas propriedades, de muitas florestas, né, de muitos povos que vivem aqui. Então tem muita gente no Vale do Ribeira, mantendo tudo isso vivo, cuidando. Quem cuida da nossa região são as pessoas que vivem aqui, são as entidades que nascem aqui e dão o seu brado, o seu grito para a humanidade, falando que a gente existe e falando o que a gente faz aqui na região, produzindo alimento de qualidade, produzindo água, produzindo tecnologia social. E produzindo cultura, Rafael. O Rio Ribeira de Iguape, cara, ele grita pela nossa cultura, pela cultura ribeirinha, né? Que a todo momento é atacada, Rafael, né? Por culturas externas, né? E esse rio, eu vou me arriscar a dizer que é o símbolo maior da nossa cultura ribeirinha, né? Porque quando você fala do Rio Ribeira, você fala de toda a água do Vale do Ribeira, né? Por exemplo, em Miracatu nós estamos distante do Rio Ribeira, das suas margens, mas nós estamos aqui produzindo água para alimentar esse grande rio, Então, ele é um patrimônio do Vale do Ribeira, né? Eu acho que essa nossa parceria, ela está cumprindo um papel importantíssimo de levar para a população, levar para a sociedade o que acontece com o nosso Vale do Ribeira, né? A importância que tem esse Vale do Ribeira para a sociedade paulista e para a sociedade brasileira.